Olá, pessoal do nono ano, tudo bom com vocês? Bem, nós vamos iniciar o nosso segundo semestre, por enquanto ainda com as aulas remotas, mas gostaria que vocês tivessem o mesmo carinho, porque nesse momento difícil que nós estamos passando, o mais importante é a aprendizagem de vocês. Quero convidar vocês a pegarem os livros de vocês e abrirem no capítulo 3. No livro de português de vocês, né, nós vamos usar as páginas 84 a 86, tá bom? Então, começando da página 84, em que nós vamos tratar aí sobre um gênero textual. Bem, o gênero textual que nós vamos tratar nesse capítulo 3, né, na página 84, é o gênero textual romance. Quando a gente fala de romance, nós pensamos logo em uma história de amor, tá? Mas nós vamos ver nesse capítulo que não é bem assim, tá? Então esse capítulo traz o seguinte título: Romance, uma história bem comprida. Quando ouvimos falar em romance, logo pensamos em uma história de amor. Todavia, essa ideia é bastante imprecisa. A palavra imprecisa traz para a gente que não é bem assim, porque considera apenas o assunto do texto e não a forma como ele é apresentado. Então, quando eu escuto a palavra romance, eu não posso só me ater ao assunto do texto, certo? Mas eu tenho que prestar atenção na estrutura, como esse texto é, certo? Ele é menor, ele é extenso, como que esse texto é? Então, neste capítulo, você vai estudar o gênero textual romance e conhecer suas características. Inicie a leitura de 3 capítulos do romance A Máquina, de Adriana Falcão. Então, o que nós vamos ler a partir de agora, né, pessoal, são fragmentos, é um fragmento, tá? Nós vamos ler apenas os 3 capítulos, né, desse romance, tá? Então, ele não está completo. Isso denota para a gente o quê? Que se trata de um texto extenso. Então, a primeira característica aí que nós podemos guardar de um romance é um texto que traz uma história comprida, uma história extensa, tá? Então, nós vamos trazer, né, eu trago aqui para vocês a leitura 1, que é um fragmento desse texto, tá? Então, acompanhem, por favor, a leitura comigo, tá? Vocês podem acompanhar aqui pela tela, né, no celular de vocês, ou acompanhar no livro, tá? Eu vou iniciar na página 84. Nordestina era uma cidadezinha desse tamaninho, assim da qual se dizia: eita, lugarzinho sem futuro. Antônio ouvi dizer isso desde pequeno e deu por certo o fato. Para chegar na Nordestina, tinha que se andar muito. É claro que ninguém fazia isso. O que é que a pessoa ia fazer num lugar que não tinha nada para fazer? No entanto, quem fazia o caminho inverso contava para os outros o quanto tinha andado, e então se deduzia que se o caminho de saída era um, o caminho de chegada só podia ser o mesmo. Antônio trabalhava na prefeitura da cidade, sendo para a folha de pagamento o funcionário de número 19. Para o prefeito, ele era o moço do café. Para o povo em geral, era Antônio da Dona Nazaré. Para Dona Nazaré, era seu filho mais velho. Toda noite, Dona Nazaré pedia a Deus por um filho seu, de modo que a cada um cabiam 2 pedidos por mês, mais 1/3 de pedido. Na falta de pedido retalhado, deixava juntar 3 meses e então fazia mais um inteiro para cada filho.
Nos meses de 3 pedidos, abril, agosto e dezembro, ela aproveitava para pedir saúde, dinheiro e felicidade. Nos outros 9 meses do ano, os meninos tinham que se contentar com saúde e dinheiro somente, o que nunca coincidia com a realidade, pois se Dona Nazaré fosse mesmo boa de pedido, há muito tempo Deus lhe teria enviado uma geladeira nova. Mesmo assim, ela pedia por costume, por insistência, porque se deixasse de pedir, Deus podia esquecer que eles existiam. Motivo é que não lhe faltava. Se palavra gastasse, duvido que tivesse sobrado algum adeus em nordestina. Haja vista a frequência com que se usava naquele tempo essa palavra. Era tanta gente indo embora que o povo até se acostumou com os vazios que ficavam e iam tomando conta da cidade, apagando cheiros, transformando em memórias frases, olhares, gestos e a cara daqueles que não tinham retrato. Nos dias de faxina, e portanto principalmente nas quintas, sempre apareciam objetos esquecidos por um ou por outro dos que já tinham se ido, que só serviam para devolver rancores a abandonos superados. A estes objetos se davam diferentes fins, sendo os mais comum o fundo de uma gaveta e o mais doido a navalhada. Os motivos da debandagem generalizada às vezes viravam bilhetes e alguns eram furiosamente rasgados. O motivo escrito quase sempre era um arremedo do verdadeiro e tinha por maior utilidade consolar o destinatário do que dar a se entender o remetente. Pois como é que se explica? Diga mesmo que o motivo de ir embora era só o nada. Algumas partidas eram anunciadas com antecedência devido à quantidade de providências a serem tomadas. As notícias se espalhavam de várias formas. Vende-se mesa de fórmica com 4 cadeiras, sofá 2 lugares, cama casal, berço, fogão e geladeira. Ótimo estado, tratar com Lurdinha no cartório. Vendo urgente, casa perto da bica. Quarto, sala, quintal, banheiro dentro. Pechincha, rua Travessa 38. Vendo fiteiro, ótimo ponto, lucro excelente. Fundos da prefeitura, falar com Marconi no local. Por motivo de viagem, vendo gado bom danado, 2 bois, 3 vacas, um garrote. Nos primeiros meses, os que tinham se ido costumavam ligar aos domingos, quase sempre a cobrar para a casa de uma vizinha. Depois as notícias iam se espaçando e se dizia deles que tinham sumido no oco do mundo, que já devia estar cheio, inclusive. Quem olhava para o horizonte em Nordestina, querendo ou não, imaginava uma linha perpendicular a ele, a linha traçada pelo destino dos que se importavam com o destino, de modo que o povo de Nordestina todinho tinha o horizonte por uma cruz e não por uma linha, e era por esse motivo que o verbo cruzar cabia em todo tipo de entendimento. Entre Nordestina e a cidade que ficava antes dela, tinha uma placa com os dizeres: Bem-vinda Nordestina. Há quem diga
que até o tempo de Antônio quase ninguém tomou conhecimento da existência dessa placa. O povo que morava da placa para dentro imaginava uma risca no chão que separava a nordestina do resto do mundo. O povo que morava da placa para fora não imaginava nada, jamais pensou no assunto e não tinha a menor ideia de que para lá dali ainda tinha mais um pouco. Vivia em Nordestina, mesmo ali na rua de baixo, uma moça que apertava os olhos pela metade quando olhava, porque Antônio era completamente apaixonado. Ninguém sabe dizer até hoje se o que endoidecia ele era o olhar pelo meio de Carina ou o resto todo. Entenda-se por todo, inclusive o perfume que ela ia deixando por onde passava. Antônio, que para cada pessoa era um, para Carina era somente o rapaz que sempre dava um pulo na casa dela quando largava do trabalho. Depois ficou diferente, mas só depois que as coisas mudaram. Tá? Então, esse texto é de Adriana Falcão, faz parte de um livro chamado A Máquina, né? E aí tem aí a cidade onde foi lançado, a editora, o ano e as páginas da onde foram retirados esse fragmento, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, depois da leitura, vocês vão fazer os exercícios do 1 até o 4, que estão nas páginas 86 e 87, tudo bem? Façam com carinho, com respeito, com atenção, tá? E ao final, quando terminarem de fazer os exercícios no caderno, fotografe e envie para a professora, tá certo? Aproveitem também para escrever nos comentários o nome e a turma de vocês, para que a professora possa saber quem esteve assistindo essa videoaula. Tudo conta para a presença de vocês, tá bom? Então, façam os exercícios e até a próxima!